Olá, internautas! Está no ar o Roma Business e nós vamos falar hoje sobre o Prêmio Roma de Inovação. Nesses dias nós vamos trazer pesquisadores e docentes da Universidade da Amazônia e nós vamos conversar sobre o tema de inovação. Hoje aqui comigo a professora Eva Franco e a professora Regina Teixeira. Sejam muito bem-vindas. Bom, primeiramente eu vou fazer aqui uma breve apresentação de vocês. A professora Eva Franco é mestre e doutora em Direito, pós-doutora em Políticas Públicas e Gestão, advogada, auditora de tributos, consultora jurídica de orçamento, pró-reitora de ensino adjunto da UNAMA, além de ser professora de graduação e pós-graduação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A professora Regina Teixeira é sócia da empresa WKM Consultoria, consultora organizacional, administradora, contadora, mestre e doutora em engenharia de produção, coordenadora nacional da Escola de Negócios do Grupo Ser Educacional e da UNAMA Alcindo Cacela. Além disso, ela é professora da graduação da UNAMA e da Uninasal e do programa de pós-graduação em administração da UNAMA, o PPAD. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. Bom, para a gente começar, eu gostaria de falar sobre alguns conceitos, como a inovação disruptiva. Eu queria que vocês explicassem para a gente o que é inovação e o que é inovação disruptiva. Bem, é simples para a gente conversar sobre isso, pensarmos assim, tudo vem de uma invenção. A invenção é uma ideação, que ela poderá dar certo ou não. Nós temos em São Paulo a Feira das Invenções. E, certa vez, foi criado um óculos com um limpador. Só que a pessoa andando na chuva, ela fica tonta. Então, foi uma invenção, mas ela não virou uma inovação. Então, toda vez que uma empresa ela vai abrir o seu empreendimento, ela tem que pensar num produto. Pode ser um produto tangível ou um produto intangível. Pode ser um produto ou um serviço. Na visão de vocês, o que é mais importante? A pessoa criar um produto completamente diferente ou ele inovar em cima daquilo que já existe? Depende. Depende da visão de negócio que ele está entrando, do mercado que ele está adentrando. Ele vai ver. Eu posso trazer um produto para Belém, quer ver um produto? Donut. Nós não temos donut em Belém. Mas ele é um produto conhecido. Muitas das vezes você sai de Belém e você quer comer um donut. Então, a partir do momento que algum empresário trouxer esta franquia para Belém, ele está fazendo uma inovação. Tá? Ele está fazendo um produto que já existe, mas no mercado local não tem. É uma inovação. Mas ela não é uma inovação disruptiva. Porque para que eu tenha uma inovação disruptiva, eu tenho que ter um novo conceito, um novo modelo. Então, assim, a inovação disruptiva é quando há a quebra daquilo que já existia, é algo completamente novo. A gente pode dizer que é assim? Sim. Um exemplo. Nós tínhamos as máquinas de datilografia. Sim. Elas foram evoluindo, pequenas inovações incrementais. Sim. Nós chegamos até a máquina de datilografia, que ela tinha o cartucho, que você salvava o que você estava fazendo. Me recordo, mas assim, não é da minha época, tá, professora? Você era bem novinha nessa época. Eu me recordo, sim. E você podia corrigir o texto. Sim. Aí você tem uma inovação disruptiva que substituiu um produto, que foi o computador. Perfeito. Perfeito. Então, professora, como é que a senhora analisa a inovação pós-pandemia? Porque as empresas elas precisaram se reinventar completamente, né? Tudo mudou no pós-pandemia em relação a consumo. Esse é o fato que mais imediatamente nos atinge. Nós aprendemos, por exemplo, durante a pandemia, a consumir num estado quase que parado de sociedade. Você precisou ficar em casa e quem oferecia o produto teria que ir até você. Mas quem iria até você também iria cercado de todo o medo da pandemia. Precisou se reinventar para fazer essa distribuição de produtos ou essa distribuição de atendimento a necessidades. Então, no pós-pandemia, tudo exige que você retome alguns conceitos de serviços e produtos que faziam muito sucesso, por exemplo, antes da pandemia, e considerando a experiência que esse consumidor já teve no momento de extrema necessidade ou no momento de sociedade
parada, porque nós vimos durante o período da pandemia que muitas coisas que nós considerávamos essenciais, nós aprendemos a passar sem elas. E de certo passamos. Então, no pós-pandemia é muito importante que a pessoa que oferece um serviço ou um produto entenda que esse consumidor ele está renovado a partir de um choque de consumo. Ele pode ter se transformado no melhor consumidor, num consumidor mais exigente para aquilo que é extremamente necessário, ou ele pode ter tomado um choque às inversas. Ele veio de um período que ele estava preso e agora ele quer o oba-oba do consumo, porque ele pode morrer amanhã com uma quarta onda ou uma quinta onda. Então, na pergunta que você me faz diretamente, o pós-pandemia é uma grande incógnita para quem vai oferecer serviços e produtos, no sentido de que consumidor eu vou ter. Por isso, a necessária exigência de você estudar o seu consumidor. Pois porque nós temos agora um universo um pouco maior de consumidores. Exatamente, é isso que eu quero saber. Uma empresa, ela sabe que ela precisa inovar, mas ela não sabe o que fazer. O que fazer para inovar minha empresa? Eu sei que eu preciso me reinventar, mas quem eu devo procurar? O que eu posso fazer? Quais são as minhas alternativas hoje em dia? Nesse sentido, hoje, o que acontece? Quando nós entramos nesse cenário pandêmico, todo o modelo de gestão de negócio que nós tínhamos no mundo, ele ruiu. Então, você precisa se reinventar. E nós fomos colocados de uma forma muito abrupta numa sociedade 5.0, que ela é uma sociedade digital. Ela é virtual. Então, as empresas elas precisaram repensar o seu modelo de gestão. E é o momento que nós observamos a diferença entre as empresas. Porque nós tivemos empresas que elas já vinham pensando nisso. Por que pensando? Que a empresa ela tem que pensar em cenários. Eu não faço um planejamento estratégico. Impossíveis cenários, né? Exato. O que pode acontecer, porque a qualquer momento tudo pode mudar. Como foi o caso da pandemia, que ninguém estava esperando, todo mundo ficar dentro de casa. Poucas empresas estavam atentas para a questão de que um cenário desse, de uma pandemia, você teria que se voltar para a questão tecnológica, tecnologia da informação. Nós já temos cidades totalmente já trabalhando o processo da tecnologia de informação, mas... Cidades inteligentes, né? Mas é por isso que a gente tem que pensar. Existem muitas moradas na casa do Pai. São mundos diferentes, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos e que trazem uma realidade tecnológica diferente. Se nós formos observar dentro do Brasil e fecharmos no nosso estado do Pará, algumas empresas rapidamente se adaptaram. Por quê? Porque elas já vinham trabalhando dentro dos seus cenários a questão da absorção da tecnologia da informação dentro do conceito da sociedade 5.0. E aquelas que acabam não se adaptando ficam para trás, né? Falência. Por que nós vimos de 2020 para cá, principalmente no nosso estado, um número muito grande de empresas falindo? Porque elas tinham dificuldade de chegar próximo da tecnologia. Mas também nós temos exemplos dentro do nosso estado de micro, pequenas empresas, empreendedores informais, que eles rapidamente... tiveram um crescimento maior até, porque eles conseguiram entender quais ferramentas da tecnologia da informação eles poderiam utilizar. A tecnologia, ela trouxe também esse acesso maior para todo mundo, né? Como se a rede, como se os serviços ficassem mais democráticos, né, professora? Ela trouxe um livre acesso a muitos bens de consumo e a serviços de consumo. Mas esse livre acesso também representa um perigo se tanto o consumidor quanto o fornecedor, por exemplo, eles não estiverem conscientes das necessidades mercadológicas. Então, em relação a quem oferece um produto, por exemplo, eu sei que eu posso, com o meu produto, atingir todo e qualquer cidadão. Meu produto hoje aqui é ensino. Eu posso atingir todo e qualquer cidadão. Com o livre acesso que nós temos ao ensino, à aprendizagem, aos cursos, etc., eu atinjo todo ser humano pensante. Né? Mas eu não posso de qualquer lugar do mundo, né? De qualquer maneira, porque se eu sou alguém que fornece este serviço e eu não conheço o meu consumidor começa um curso, com uma semana ele para.
por qualquer razão ele para. Ainda que seja pela razão mais óbvia do parar. Eu não sabia que eu não gostava disso. Então é muito importante para quem oferece um serviço, especialmente um serviço, analisar o mercado. Conhecer o seu mercado. E essa liberdade, ela é algo muito rápido para você, que oferece serviços. Então, muitas vezes, você não tem a segunda chance. Sim. Vamos pegar um serviço comum a nós, manicure. Pode ser que quem esteja num salão não tenha noção de que aquela cliente que adentrou, ela nunca mais volta ali. Porque você, às vezes, não tem a segunda chance. Então, dar o melhor, a inovação. O que é a inovação num serviço de manicure? A inovação num serviço de manicure pode ser, ao invés de todas as vezes oferecer um café e água, não é? Você oferecer um esmalte. Olha, um esmalte, verdade. um brinde. Fica a dica brinde aí muito para as mais barato, manicures. que talvez seja um café e água. Sim, Eu estou sim. falando, inclusive, por uma experiência muito pessoal. Eu sempre vou a um local fazer as unhas em que sempre tem uma novidade, ao invés desse café e dessa água. Às vezes é pipoca, Cliente às vezes fiel, até uma bebida né? alcoólica. Mas eles ficam mudando sempre. E eu também gostaria de reiterar um conceito sobre inovação. Muitas vezes o empresário, principalmente o microempresário, eu lido muito com o MEI, doutora Regina, eu acho que também. Né? Ele acha que inovar é fazer aquilo que nunca ninguém fez. Inovar não é isso. Até porque é muito difícil hoje em dia, né? Hoje em A dia invenção da roda hoje Nossa, fica bem é difícil. complicado. É. Inovar é, a partir de uma necessidade, você transformar isso em eficiência. Isso é inovar. Se eu sei que você está na chuva, imediatamente você deve precisar de um guarda-chuva, uma capa de chuva ou algo que faça com que você não se molhe. Às vezes as pessoas perdem muito tempo batendo a cabeça, como é que eu vou criar algo completamente novo? Às vezes algo que já existe, a gente só precisa aperfeiçoar um pouco, Sim. né, para que ele vire um E verdadeiro conhecer das sucesso. necessidades daquele local. Eu insisto nisso, que é o conhecimento de mercado, que às vezes conhecer mercado não é chamar também uma empresa que faz pesquisa e ver através de pesquisas, é sentir o mercado. Nós que trabalhamos com educação, às vezes você tem uma faculdade ao lado da outra, uma escola ao lado da outra, uma farmácia na frente da outra. E você consegue inovar em meio aos seus concorrentes. É o diferencial, né? Como é que eu vou me Sim. diferenciar dos meus concorrentes? Diferencial. E esse diferencial, o que é o interessante, quando a doutora Eva coloca a questão de você conhecer o mercado, conhecer o seu cliente, eu sempre digo, você precisa conhecer as personas, porque você vai ter o teu cliente não é só um perfil, você tem diversas personas, 2, 3 personas que são teu público e que você vai trabalhar direcionado para ele. E o que hoje eu vejo que o empresário necessita, e principalmente o nosso MEI, né, que às vezes ele tem dificuldade de perceber essa questão, é ele entender o meu produto ou o meu serviço hoje, eu tenho dentro dele um portfólio de produtos ou serviços e que eles são direcionados para que personas? Eu estou direcionado para uma persona que ela gosta de ir a um restaurante, que tenha um cardápio assim, que tenha determinado preciso tipo analisar de serviços. o público de uma maneira íntegra, assim, né? Assim, Exato. a classe social, para quem para quem está sendo direcionado, porque senão a pessoa fica perdida. Nós temos aqui em Belém um restaurante que ele está aí há décadas e décadas e décadas. Né? E que ele tem uma persona que sempre está lá, tem um perfil socioeconômico, cultural, que sempre está frequentando. E ele tem um outro perfil, que é aquele, até um dia desse nós estávamos conversando com umas amigas, que é aquele que eu quero ir lá, mas eu não posso ir sempre. Então, eu tenho aquele dinheiro para ir uma vez ao mês ali. Entendi. Agora que a gente está falando assim de público, né? Professora, a senhora acha que tem algum tipo de empreendimento que pode abranger todo tipo de público? É possível? Sim, é possível. Você pode falar, por exemplo, a gente ainda há pouco falava sobre restaurante. Você tem um público que é para todo mundo um empreendimento. Sorvete. Sorvete, todo mundo tem acesso a sorvete. Se você não tem acesso ao sorvete com cobertura, com 1001 opções, você tem acesso ao picolé, que é irmãozinho do sorvete. Sempre onde tem sorvete tem o picolé. Eu estou dando esse exemplo de um produto democrático. Simples, um produto simples, que todo mundo tem acesso. E às vezes a inovação
ela parte de um critério de tamanha simplicidade que é assim que as grandes empresas explodem com alguns produtos inovadores. E alguns Ninguém produtos esperava. simples também. Ninguém esperava Né? isso. Alguns produtos né? que são simples. Exatamente. Ninguém espera isso. Né? Eu acho que ninguém imaginou que o sujeito que inventou, por exemplo, aquele plásticozinho que você utiliza para levar comidas ao freezer, aquela coberturazinha tão óbvia, porque a humanidade lidava com um saco plástico. De repente alguém imaginou, como é que é o nome do... O Ziploc? Fio? O filtro, aquele plásticozinho de... Ele é um plástico que ele consegue se moldar. Quando você compra coisas em supermercado, ele envolve... Insufilme. Ninguém imaginou o sucesso do insufilme para a cozinha, por exemplo. Ninguém imaginava isso. E você vive sem um insufilme? Nós vivemos sem um insufilme. Não. É o tipo do produto que você encontra em todas as situações. E que todo mundo dos precisa, hospitais né? aos grandes hotéis. Você encontra o insufilme. Eu vejo assim, às vezes eu fico observando, eu gosto muito de observar. Eu gosto de estar no shopping, por exemplo, sentar para tomar um café e observar o movimento de público ali. Ali você vê a democracia de uma sociedade consumista como a nossa. E aí você chega à conclusão que há produtos para todo tipo de público no shopping. Como os caras chegam a essas conclusões, é isso que os nossos... Analisando. Os nossos empresários devem observar. Claro que a gente parte de estudo, não é à toa que a minha colega aqui, por exemplo, é doutora nessa área, porque você parte de muitos estudos. Mas a partir também de algumas obviedades que são próprias de quem convive no mercado de consumo, o empresário pode sim ter essas sacações. E a maioria deles vem daí. Vem de observar, vem do trabalho, ou da vem necessidade, da né? Da necessidade do dia a dia. Não é? Você escuta, você Exatamente. observa. De conversar com o outro. Também preciso... Compreender o aspecto cultural de onde a empresa vai fazer parte, onde ela vai estar inserida. Por que a Pizzaria Ruth ela tem nas cidades, em determinadas cidades, pizzas exclusivas só para aquela área? Né? Aqui nós temos, né, é o caso da Coca-Cola, né? E uma grande empresa, o Cupi. Sim. É feita para chegar num público que tem uma questão cultural muito forte. Se nós formos ver a nossa maniçoba, o nosso vatapá, o nosso tacacá, personas são todas as classes sociais. Agora, alguns gostam de usufruir desse tipo de alimento em uma condição X, né? E outros não. Nós temos o tacacá que fica aqui em Nazaré. Você vê carros, né, de tudo quanto é perfil parando. Você tem do lado da pizza, do McDonald's, aqui em Nazaré, tem um carrinho de cachorro-quente. Em tese, esse carrinho era para ter falido já há muito tempo. Mas é cultural nosso. Nós temos uma inovação que é nossa, que é o nosso cachorro-quente, que é do nosso conhecido picadinho nosso, né? Que chamam de carne moída, mas nós chamamos de picadinho. Nós temos o leitão, que é uma inovação nossa. Você vai para outras cidades... Né? Ninguém sabe o que é. É um produto desenvolvido, idealizado aqui. Então, hoje, você precisa entender o aspecto cultural que traz aquele produto-serviço. Eu preciso entender isso para, se eu pensar num processo de expansão e expansão geográfica, levar para outras cidades, outros estados, outros países o meu produto, eu preciso me adaptar àquele universo. Isso é um ali. tipo de inovação, Sim. Porque eu preciso entender o aspecto cultural e saber como eu vou adequar o meu produto àquela realidade. Exatamente. Eu não estou criando nada novo, eu estou chegando e estou me adaptando ali àquele universo, né? Há anos atrás, né, a doutora Eva vai se lembrar, quando os grandes grupos de ensino vieram para o Pará, o primeiro grupo que veio, ele culturalmente, o semestre letivo dele ficaria até a primeira quinzena do mês de julho. E o nosso cultural são férias coletivas. E a origem desta empresa, as férias coletivas, são em janeiro. E veio a ordem. 15 dias de recesso no mês de julho, férias coletivas em janeiro. Todo mundo, aqui não vai
funcionar, porque nós temos uma questão cultural, é o nosso verão, é férias coletivas na área do ensino. E as instituições, uma a uma, que veio para o nosso mercado, ela teve que se adequar a essa realidade. Então, teve que ter inovação? Sim, teve que ter inovação tecnológica, porque o teu sistema fecha diferente, o teu sistema, o teu período até bom letivo. Que a senhora falou agora em tecnologia, para a gente concluir a nossa conversa, o nosso bate-papo, que está muito bom, mas já está acabando o nosso tempo. A senhora acha que a tecnologia está diretamente atrelada à inovação? Talvez eu vá apanhar de todos os seus internautas. Eu diria que eu te dou 50% de resposta positiva para isso. A tecnologia, ela é instrumentalidade de vida. E ela não necessariamente é inovação. Mas, de certo, que muita coisa relacionada à inovação empresarial advém de tecnologia, porque você está numa sociedade tecnológica. Eu posso ter na minha empresa 10 computadores para 10 funcionários. Se eles não souberem o que fazer com esse instrumento de comunicação, que possibilita a comunicação social também, a minha empresa não sai do lugar. Então, a tecnologia, ela está a serviço do homem e das mulheres, claro, mas ela não representa a tecnologia, inovação, quero dizer, por si só. Ela precisa ser muito bem utilizada. Muito bem aproveitada, Muito né? bem aproveitada. A gente está numa sociedade de comunicação ampla, numa sociedade dita 5.0, isso é fato. Todos se conectam através de celulares e outros instrumentos, mas as pessoas precisam saber movimentar isso favoravelmente às empresas. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, eu acabei de conversar aqui com a professora Regina Teixeira e a professora Eva Franco. Elas são professoras da Universidade da Amazônia. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa é uma produção do portal Roma News em parceria com a Universidade da Amazônia. Venha fazer história. Aproveite essa oportunidade para ir mais além. UNAMA, a universidade que forma gerações.